Muitas vezes erra não apenas quem faz, mas também quem deixa de fazer alguma coisa. Não perca tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja. O objetivo da vida não é estar do lado da maioria, mas escapar de se encontrar nas fileiras dos loucos. A nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizerem dela. Antes o reprovamento por um gênio do que um louvor de um idiota. Se você está sofrendo por coisas externas, não são elas que estão te perturbando, mas o seu próprio julgamento sobre elas. E está em seu poder anular este julgamento agora. Quanto mais valorizamos as coisas fora do nosso controle, menos controle temos. Não deixe sua mente correr tanto no que lhe falta quanto no que você já tem. A maior parte das coisas que dizemos e fazemos não é necessária. Quem as eliminar da própria vida será mais tranquilo e sereno. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Muito pouco é necessário para ter uma vida feliz, está tudo dentro de você, na sua maneira de pensar. A maior parte do que dizemos e fazemos não é essencial. Se você conseguir eliminá-lo, terá mais tempo e mais tranquilidade. Pergunte a si mesmo a cada momento: isso é necessário? A primeira regra é manter um espírito imperturbável. A segunda é olhar as coisas de frente e conhecê-las pelo que são. Quando você se sentir ofendido por causa de alguém, volte-se para si mesmo e estude suas próprias falhas. Ao atendê-las, você esquecerá sua raiva e aprenderá a viver com sabedoria. Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Não é a morte que um homem deve temer, mas ele deve temer nunca começar a viver. A felicidade daqueles que querem ser populares depende dos outros. A felicidade daqueles que buscam o prazer flutua com humores fora de seu controle, mas a felicidade dos sábios surge de seus próprios atos livres. Muitas vezes me perguntei como é que todo homem se ama mais do que todos os outros homens, mas dá menos valor à sua própria opinião do que à dos outros. Sempre que você estiver prestes a encontrar um defeito em alguém, pergunte-se o seguinte: qual é o meu defeito que mais se assemelha ao que estou prestes a criticar? Não se entregue aos sonhos de ter o que você não tem, mas calcule a principal das bênçãos que você possui, e então, felizmente, lembre-se de como você ansiaria por elas se não fossem suas. O homem comum é exigente com os outros, o homem superior é exigente consigo mesmo. A arte de viver é mais parecida com a luta do que com a dança, na medida em que está pronta para enfrentar tanto o inesperado como o imprevisto e não está preparada para cair. Antes de pedir qualquer perdão a Deus, veja-se, realmente, você mesmo já se perdoou. As maiorias julgam as minorias, mas não as minorias que condenam as maiorias. O ser humano pensa em progredir, evoluir, conquistar e ganhar sempre mais. Entretanto, não pensa no fundamental, manter o que já possui. A pior solidão é aquela em que percebemos ao meio das multidões. A maior parte das coisas que dizemos e fazemos não são essenciais. Se você conseguir eliminá-las, terá mais tempo e mais tranquilidade. Pergunte a si mesmo a cada momento: isso é necessário? Nunca deixe o futuro perturbá-lo. Você o enfrentará, se for preciso, com as mesmas armas da razão que hoje te armam contra o presente. Quanto tempo ganha quem não olha para ver o que o próximo diz, faz ou pensa, mas apenas o que ele mesmo faz, para torná-lo justo e santo? Quão mais dolorosas são as consequências da raiva do que as causas dela? Porque uma coisa parece difícil para você, não pense que é impossível para qualquer um realizar. Mais problema existe quando, além de criticarmos as pessoas a nosso redor, vemos que, ao estarmos sozinhos, somos piores do que aquelas a quem criticamos.
A imperfeição em si mesma não existe, existe ela, tão somente, para provocar o desejo de se ter alguma perfeição. A experiência me afiança que a maior ilusão é crer não estar participando ou vivendo alguma ilusão. Como o fogo, os sentimentos precisam ser alimentados, mantidos, uns com mais intensidade, outros com menos, uns para brilhar, outros para aquecer, simplesmente, a alma. Até a natureza confirma que devemos ouvir mais do que falar, temos uma boca e duas orelhas. Todas as desilusões são necessárias até que todas as ilusões acabem. Nosso dever é caminhar e não ser empurrado. Causa-nos tanto medo a morte que, focado incessantemente nela, nos apressamos em viver e, contraditoriamente, acabamos por morrer sem viver a vida. Tudo acontece como deveria, e se você observar cuidadosamente, descobrirá que é assim. Não haja como se você fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto você vive, enquanto está em seu poder, seja bom. Aquele que erra, prejudica a si mesmo. Quem faz injustiça, faz a si mesmo, tornando-se mal. A felicidade de quem quer ser popular depende dos outros. A felicidade daqueles que buscam o prazer oscila com os humores fora de se controle, mas a felicidade dos sábios nasce de seus próprios atos livres. Observe sempre que tudo é resultado da mudança e acostume-se a pensar que não há nada que a natureza ame tanto quanto mudar as formas existentes e fazer novas com elas. Perfeição de caráter e isso. Viver cada dia como se fosse o último, sem frenesi, sem apatia, sem fingimento. Olhe bem para si mesmo, há uma fonte de força que sempre brotará se você sempre olhar. A vida não é boa nem má, mas apenas um lugar para o bem e o mal. Seja como o rochedo contra o qual as ondas quebram continuamente, mas permanece firme e doma a fúria da água ao seu redor. Ninguém pode perder o passado ou o futuro. Como alguém pode ser privado do que não possui? É apenas o momento presente que qualquer um pode ser privado. E se isso é tudo que ele tem, ele não pode perder o que não tem. Quem valoriza a paz de espírito e a saúde da alma viverá a melhor de todas as vidas possíveis. Quanto mais solitário um homem é, mais ele pode recorrer à influência da solidão nele. É importante que cada pessoa seja capaz de ficar sozinho e aturar a si mesmo para encontrar a paz interior. Por que devemos sentir raiva do mundo? Como se o mundo fosse notar. Não tenha vergonha de precisar de ajuda. Como um soldado atacando uma parede, você tem uma missão a cumprir. E se você foi ferido e precisa de um camarada para te ajudar? E daí? Se não for certo, não faça. Se não for verdade, não diga. Persista na beleza da vida. Observe as estrelas e veja a si mesmo correndo com elas. Quando outra pessoa te culpa ou te odeia, ou as pessoas fazem críticas semelhantes, vá para suas almas, penetre dentro e veja que tipo de pessoas elas são. Você perceberá que não há necessidade de ser atormentado pela ansiedade de que eles tenham alguma opinião particular sobre você. Se alguém puder me mostrar que o que penso ou faço não está certo, mudarei com prazer, pois busco a verdade, pela qual nunca ninguém foi verdadeiramente prejudicado. É a pessoa que continua em seu auto-engano e ignorância que é prejudicada. A opinião de 10.000 homens não tem valor se nenhum deles souber nada sobre o assunto. Neste momento está aparecendo 2 vídeos na sua tela. Clique em um dos 2 e continue com a gente. Obrigado por assistir.